Velha senhora espera a libertação do filho da prisão. Convidados indesejados invadiram sua casa e ficaram horrorizados. Quando o velho ônibus saiu, envolveu Steve em uma nuvem de fumaça exaurida, correndo para longe e o deixando de pé em uma pequena e feia parada. O homem deu uma olhada ao redor e começou a caminhar em direção à casa que estava a 1 quilômetro de distância. Steve não tinha estado lá por longos 8 anos. E agora sequer ele tentava esconder a sua felicidade, admirando as linhas retas ao longe e os pinheiros crescendo em ambos os lados do caminho. Steve não tinha estado em um lar por tanto tempo porque ele estava cumprindo pena por roubo na prisão do condado. Após ter sido solto, ele decidiu deixar seu passado criminoso para trás e retornar para sua cidade natal. Ao chegar mais perto de casa, Steve correu o mais rápido que podia para dar um abraço em sua mãe, a quem ele não disse a data exata da sua saída de propósito, com a intenção de surpreender a velha mulher. Finalmente, a casa dolorosamente familiar e o gramado verde bem cuidado entraram em vista. Ele bateu à porta e ouviu a velha senhora embaralhando os passos e uma tosse macia em resposta. 1 minuto depois, a senhora Anderson abriu a porta sem saber se ela poderia confiar em seus olhos. Ela apoiou seus óculos para poder olhar melhor para o convidado. Steve, finalmente você voltou. Por que você não me disse que estava vindo? Eu teria cozinhado seu prato favorito, disse a velha abraçando seu filho, que tinha perdido peso durante seus anos na prisão. Depois de acompanhar Steve até o seu velho quarto, a mulher começou a se preocupar com a cozinha, querendo fazer algo saboroso para o seu filho. O homem tomou banho e trocou a roupa que ele pensou que lembrava do seu tempo na prisão. Sentado à mesa, devorando um delicioso omelete, Steve disse à sua mãe que ele havia abandonado a vida criminosa e ia conseguir um emprego. No primeiro momento, a senhora Anderson não levou a palavra do filho a sério. A velha lembrava muito bem como Steve disse exatamente a mesma coisa cada vez que ele voltava para a casa da prisão. Infelizmente, as coisas não costumavam ir além dessas conversas e Steve logo voltava para a vida criminosa. No entanto, quando Steve acordou cedo no outro dia e saiu para procurar emprego, a mulher percebeu que podia ser sério dessa vez. Infelizmente, apesar das boas referências da administração da prisão, ninguém queria contratar o ex-presidiário. Cansado de receber rejeições e falsas promessas de ser chamado de volta amanhã, Steve já estava cedendo ao desespero e à depressão. Foi com grande dificuldade que finalmente conseguiu um emprego em uma serraria que era de seu ex-colega de classe, Frank. No entanto, depois de trabalhar por 1 mês em condições desumanas, Steve aprendeu, da maneira mais difícil, que Frank não era uma boa pessoa. Ele dispensou Steve sob falsos pretextos um dia antes do seu pagamento. Steve, sem dinheiro, chegou em casa e trancou-se em seu quarto. Ele não havia tocado em álcool desde que saiu da prisão, mas vivendo este tipo de injustiça no trabalho, cedeu e caiu sobre a bebida. Steve bebeu por vários dias até finalmente a senhora Anderson, de coração para coração, pedir que ele se recompusesse. O coração da mulher estava partido com a visão de sofrimento do seu filho, então ela aconselhou que ele fosse domingo para a celebração da igreja e falasse com o padre. O homem nunca tinha ido a uma celebração na igreja antes e estava cético sobre a proposta da mãe. No entanto, quando chegou o domingo, Steve recolheu suas convicções e foi à igreja. O homem ficou de lado durante a celebração de modo que não atraísse atenção para si mesmo e não perturbasse os outros paroquianos. O fato é que Steve tinha vergonha em admitir que não sabia uma única oração e não queria se destacar. Depois da celebração, o padre se aproximou de Steve e perguntou o que estava incomodando e se ele queria falar sobre isso. O homem parecia esperançoso para o Sr. Brown e disse-lhe sobre seus problemas com a lei e seu passado sombrio. Em seguida, envergonhado por sua própria fraqueza, Steve acrescentou que ele não sabia como viver. Depois de ouvir atentamente o que Steve tinha a dizer, o padre o levou pela mão para o quintal da igreja, onde havia um cemitério com uns 100 metros de distância.
Nunca é tarde demais para se voltar para Deus, Steve. E se você quiser encontrar uma maneira de servir ao povo, eu posso lhe oferecer um serviço no cemitério. Steve olhou atentamente para as linhas retas das lápides velhas e novas e era possível de se ver as dúvidas em seu rosto. Em seguida, depois de pensar um pouco e percebendo que no momento ele estava precisando de trabalho mais do que qualquer outra coisa, Steve aceitou a oferta. Ele trabalhou no cemitério daquele dia em diante. Ele tinha muitas tarefas e assim o homem não tinha tempo para se sentir entediado. Steve restaurava os túmulos, cuidava do gramado e auxiliava os coveiros a enterrar os mortos. Sr. Brown deu a Steve sua picape velha para que o homem pudesse dar a volta na cidade e executar os recados mais rápido e mais fácil. Steve trabalhou com zelo, cuidado e altruísmo e, portanto, conseguiu alcançar o respeito e a estabilidade financeira com que tinha sonhado a vida inteira. Uma vez, o homem estava sentado em um banco da antiga capela durante o horário do almoço e comia sanduíches que sua mãe havia preparado. De repente, tentando pegar outro sanduíche, Steve ficou surpreso ao descobrir que estava vazio. Perguntando onde seu almoço podia ter desaparecido, o homem olhava em volta. Levantou-se do banco, olhou os arredores e na esquina da capela viu um ladrão minúsculo que estava feliz devorando o delicioso lanche. O ladrão acabava por ser um pequeno filhote branco de alguma raça desconhecida de cachorro e não parecia nem um pouco incomodado com a presença do homem e continuava com a sua refeição. Steve suavemente encostou no animal com a mão e não pôde deixar de sorrir para o cachorrinho que abanava seu pequeno rabo e resmungava suavemente em resposta. O homem, que sonhava em ter um cão durante toda a vida, decidiu levar o cachorrinho para casa. Ele percebeu que provavelmente ele morreria se o deixasse na rua e pegou o animal e o colocou no banco da frente da picape e foram para casa. Como era de costume, a senhora Anderson estava esperando seu filho na porta para dar-lhe um abraço e um beijo na bochecha. Mas hoje, em vez do habitual ritual, ela olhou para o cachorrinho um pouco sem acreditar e disse ao filho: "Por que você trouxe esse pobre colega? Ele é tão fraco e tão magro." Mas Steve apenas sorriu para ela e disse que Charlie ia viver com eles. O homem chamou o filhote de Charlie em homenagem a seu amigo de infância que se afogou enquanto nadava no rio. No início, o cachorrinho e a senhora Anderson foram cautelosos um com o outro, alimentando a amizade apenas quando Steve estava em casa. No entanto, o tempo passou e o cachorrinho conquistou o coração da idosa e passou a ser a sua companhia enquanto ela estava esperando por seu filho. Eles cozinhavam panquecas deliciosas e cuidavam do gramado do jardim juntos, assistiam novelas e, de uma ou outra forma, gostavam da companhia um do outro. Ao longo do tempo, Charlie cresceu e realmente o cão magro se tornou um cão forte que dava inveja aos vizinhos da senhora Anderson e convidados. Steve apenas ria assistindo sua mãe e Charlie tornarem-se melhores amigos. Agora ele não tem que se preocupar em deixar a senhora sozinha, pois tem um defensor em casa. Um dia, enquanto Steve estava no trabalho, 2 assaltantes armados arrombaram a casa da senhora Anderson, gritando e apontando a arma para o alto. Um ladrão exigiu dinheiro e objetos de valor. A velha gritou com medo e cobriu os olhos com as mãos. Naquele momento, Charlie correu para atacar o segundo ladrão, o segurando pela perna. O outro criminoso apontou sua arma e, um momento depois, o bairro ouviu o som de um tiro. Ao mesmo tempo, o cão uivava e um dos ladrões gritava. Enquanto isso, a senhora Anderson correu para fora, para a rua, e começou a gritar pedindo ajuda. Isso acabou por ser desnecessário, uma vez que os vizinhos já estavam correndo na direção da casa dos Andersons, armados com todos os tipos de coisas, de martelos até tacos de beisebol. Tudo acabaria em breve e os ladrões, que tomaram uma grande surra, foram entregues para a polícia. A senhora Anderson estava em choque e precisou de cuidados médicos. Depois de exames iniciais, foi decidido hospitalizar a idosa para monitorar suas condições. Steve foi informado sobre o ataque e correu para casa. Quando ele entrou na sala de estar, viu Charlie sangrando.
A bala do ladrão havia ferido o cão, que estava morrendo. Sua pele branca neve estava vermelha. O animal de estimação mal estava respirando e seus olhos já estavam encobertos por um véu que prenunciava sua morte em breve. Steve pegou Charlie em seus braços e o colocou cuidadosamente no assento da frente da picape. Em seguida, buzinando desesperadamente, ele pisou fundo e acelerou para a clínica veterinária. Charlie corria contra o tempo quando Steve o levou meio morto para a sala de cirurgia e o veterinário não tinha mesmo certeza de que Charlie poderia sobreviver à cirurgia. Sentado na sala de espera, Steve chorava e orava a Deus para que seu cão sobrevivesse à cirurgia. Felizmente, Charlie sobreviveu à cirurgia com segurança, mas o prognóstico do veterinário ainda não era bom. Se o cão sobreviver, ele nunca mais será capaz de andar, o homem disse e desviou o olhar. Quando Steve foi visitar a senhora Anderson no hospital, tudo o que a senhorinha queria fazer era ir para casa e descobrir como Charlie estava, fazendo com que o homem apenas mantivesse respostas breves, dizendo que o cão estava bem todo o tempo, surpreendido por suas próprias mentiras. Charlie acabou sendo liberado da clínica 2 dias antes da senhora Anderson chegar em casa. Infelizmente, o diagnóstico do veterinário era exato e o cão estava quase que completamente paralisado. Ele poderia se levantar, mas depois de dar um passo ou 2, ele caía exausto, lamentando e grunhindo. Lamentavelmente, Charlie parecia entender sua situação muito bem. Ele parou de comer e beber e ia ao banheiro dentro de casa. Quando a senhora Anderson voltou para a casa do hospital, a primeira coisa que fez foi chamar Charlie ainda de pé, no gramado segurando um biscoito para cães na mão. Charlie, Charlie, vem aqui, meu menino. Steve ficou em silêncio, sabendo que Charlie nunca mais seria capaz de sair para cumprimentar seu dono e que ficava confinado a seu tapete perto da janela. Repentinamente, a porta rangeu e o cão apareceu no limiar. Cambaleando de fraqueza, Charlie foi para cumprimentar seu proprietário. Steve não pôde segurar as lágrimas e caiu de joelhos e chorou. Era a primeira vez em sua vida difícil que ele viu lealdade tão verdadeira e altruísta, que muitas vezes apenas os animais de estimação são capazes de demonstrar. E você, o que achou dessa história? Conta pra gente aqui nos comentários e não esquece de curtir e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo.